Olá meus amigos, tudo bom? O vídeo de hoje é sem dúvida o vídeo mais importante que nós já gravamos até aqui. E ele não é sobre armas, é sobre liberdade. E ainda assim eu peço para você ter paciência e assistir até o final, porque é muito, mas muito importante mesmo. Para você que acompanha o canal sabe que eu sou Marcos Polon, eu trato de legislação de controle de armas e questões atinentes ao mundo do tiro. Tiro esportivo, caça de controle, colecionismo. Mas hoje eu quero falar para vocês sobre liberdade e é muito importante que vocês estejam junto comigo até o final desse vídeo. Hoje vai ser votado, provavelmente hoje ou amanhã vai ser votado o decreto de armas na Câmara. E provavelmente eles vão derrubar o decreto. Só que isso não tem absolutamente nada a ver com direito às armas. E eu vou mostrar para vocês por quê e o que a gente pode fazer para combater isso. Mas antes de eu entrar no tema, eu queria pedir para vocês o seguinte. A plataforma do YouTube não divulga, não dá relevância para questões relativas a armas. Então nós precisamos, de uma forma orgânica, fazer esse assunto crescer para ter mais relevância e esse recado chegar ao maior número de pessoas possível. Então a plataforma funciona assim. Até 100 inscritos no seu canal, você tem determinada relevância. É o primeiro degrau. Passou de 100, o segundo degrau é 1000. E aí você já começa a ter um outro tipo de relevância e acesso a algumas outras ferramentas da plataforma. O próximo degrau nosso agora é 10.000 e você atingindo 10.000 você tem acesso ainda a outras ferramentas e aumenta a repercussão dos seus vídeos. Então eu peço a você que nos ajude a chegar ao número dos 10.000 inscritos. Como que você faz isso? Você se inscreve aqui no canal, eu peço a você que se inscreva no canal, ative as notificações, o sininho para que os novos vídeos cheguem até você e compartilhe o vídeo em todas as suas redes sociais, passando essa mensagem para o maior número de pessoas possível. E clica no gostei, no joinha, que aumenta a relevância desse vídeo, tá ok? Mas vamos prestar atenção agora no que está acontecendo hoje. O presidente eleito, ele foi eleito com uma pauta. A pauta mais importante que ele foi eleito, além do combate à corrupção, além da segurança, além da possibilidade de reforma da presidência, questões econômicas, o grande símbolo da eleição do Bolsonaro foi esse aqui, ó. O grande símbolo da eleição do Bolsonaro foi a revisão do Estatuto de Desarmamento, porque o povo está cansado de ser morto como ovelha nas ruas. E isso tem mais a ver com liberdade do que com armas de fogo propriamente ditas. Nós já demos esse recado no referendo em 2005, todas as pesquisas que saem, que são feitas, as pessoas favoráveis ao armamento são a esmagadora maioria, e essa foi sim o mote principal da campanha do Bolsonaro. Mas o que acontece? Eleito o Bolsonaro, viu-se a necessidade iminente e necessária de se fazer outras coisas, como o pacote anticrime, a reforma da Previdência, questões econômicas e por aí vai. Só que no Senado entrou Davi Alcolumbre e na Câmara Rodrigo Maia. E eles eram aquele tipo valentão de escola, que tem o seu guetozinho lá, seus representados ali, o pessoal que vota neles, e não tinha uma liderança consolidada. Então o primeiro passo para eles poderem enfrentar o governo é consolidar a liderança. E aos poucos eles vêm pondo empecilho, aos poucos eles vêm mostrando poder. Por exemplo, quando o Rodrigo Maia quer... as leis são votadas de um dia para a noite. Quando são questões para atingir o governo, ele pega e consegue pautar e votar no mesmo dia. Então o que aconteceu? Veio o decreto das armas. A principal pauta do governo. O mote mais popular de todo o governo, porque não tem proposta mais popular do governo do Bolsonaro do que o acesso às armas. E aí qual foi a estratégia? Vamos derrubar o acesso às armas, vamos derrubar o decreto, porque daí a gente consegue dar um recado claro para o Bolsonaro. Olha, nós pegamos o projeto mais popular que você tem, com o maior apoio popular que você tem, e aniquilamos ele. Isso quer mostrar o seguinte, que eles não têm medo dos eleitores do Bolsonaro, que eles não têm medo das ruas e que eles vão peitar todos os eleitores do Bolsonaro e o Bolsonaro, e ele não vai poder fazer nada. Então o que aconteceu? De modo disfarçado, Davi Alcolumbre pautou isso aí no Senado e fez uma tramitação flash, muito rápida, mais tímida. Vocês podem ver que no começo ele não se manifestou em momento algum, ele estava quietinho. Os senadores vinham com aquelas falácias, aqueles argumentos furados contra o direito às armas. E aí o que nos assustou? Senadores eleitos com a bandeira de revisão do Estatuto de Desarmamento, que foram na onda Bolsonaro, de vários estados, começaram a votar contra, se manifestar contra. Por várias desculpas que você pode imaginar, mas começaram a votar contra. Capitão fulano, delegado Beltrano, coronel Ciclano, começaram a se juntar para votar contra. E efetivamente votaram contra. Você tem casos emblemáticos, como por exemplo o Cajuru,
a Simone Tebet, que a base dela é eleitor do agro, e ela ferrou com seus eleitores, derrubando o decreto. Mas aí o Davi Alcolumbre mostrou o seguinte: no Senado mando eu sou dono desses senadores aqui, que mesmo contra a vontade popular votaram comigo. Eles estão comigo e não estão com seus eleitores. Eles não têm medo de vocês, povo nas ruas. Foi esse o recado que ele mandou para todos nós. Tanto é que logo depois da votação do Senado veio o Cajuru pedindo desculpa, indo lá no Bolsonaro, veio a presidente da CCJ, Simone Tebet, falando que não, tem um projeto para o agronegócio, para o morador de zona rural que ela está vendo. Por quê? Porque eles sabem que o seu eleitor quer a revisão do Estatuto de Desarmamento, mas eles votaram contra o seu eleitor sabendo disso e sabendo que haveria pressão. Por quê? O recado era o Davi Alcolumbre dizer que ele é o dono do Senado e que vai ter que negociar com ele, porque o Bolsonaro está se recusando a sentar nas mesas de negociação, a fazer aquele antigo jogo da política velha. E agora ele manda um recado: olha, eu tenho o Senado. E para que esse recado se consolide, tem que passar na Câmara. E o que o Rodrigo Maia fez? Ele também está tramitando os PDLs de revogação do decreto de forma jato, para que antes da mobilização social ele possa votar e mostrar que ele é o dono do Centrão. E aí você começa a ver que os valentões começam a sair do armário. O Davi Alcolumbre, que estava quieto, até agora não se manifestou em relação às armas, depois da votação ele começou a estufar o peito e se manifestar sobre o decreto e várias outras coisas, chegando ao absurdo de ontem dizer que se o Moro fosse deputado, ou estaria afastado ou preso. Então ele pega uma das figuras mais emblemáticas do governo, que é o ministro Sérgio Moro, e ataca-o frontalmente. Por quê? Porque ele está começando a tomar força, ele está começando a se sentir forte, porque ele derrubou, mais uma vez eu digo, a pauta mais popular do governo do Bolsonaro. Então o que aconteceu? Nós não demos a importância, nós não, porque a gente tá nisso aqui desde o começo, essa é a pauta principal da gente aqui, mas as pessoas, os youtubers, os influencers, todo esse povo aí, não deu a importância necessária para o decreto de armas, porque ele é muito emblemático, ele é, mais uma vez eu repito, o ponto-chave da candidatura do Bolsonaro, o mais popular de todos. E é para mostrar, sim, que um duelo de forças. E aí o Rodrigo Maia, ele agora, para colocar em votação, ele não está simplesmente colocando em votação. Ele assumiu a frente disso aí e afirmou textualmente: vamos derrubar o decreto de armas. Por que ele está fazendo isso? Porque ele está tão confiante que ele é o dono do Centrão, que ele agora trouxe para ele o ônus de derrubar o decreto de armas. Então vejam, não é mais sobre armas, agora é sobre a sua liberdade. O recado que a Câmara vai dar hoje é que se os deputados que estão lá dentro atendem à vontade do povo ou pertencem ao Rodrigo Maia e seus interesses paralelos. E para a gente poder evitar isso, meus amigos, o caminho é longo, tortuoso e muito árduo, e eu vou precisar muito de você nesse caminho. O mais urgente agora é ligar para o seu deputado e lembrar ele que daqui 3 anos e pouco, não vai ser o Rodrigo Maia que vai votar nele. Seremos nós. Seremos as pessoas que o Senado chamou de robôs, de cretinos. Então ele tem que saber que isso não vai ser esquecido, essa traição não vai ser esquecida, porque essa votação quer dizer muito mais do que sobre armas. Ela quer dizer sobre liberdade. Então o que acontece? Passada essa votação, eu acredito que não vai dar tempo da gente se mobilizar, mas nós vamos fazer o possível. E se derrubado o decreto, nós vamos ter certinho o raio-x do Centrão. O raio-x de quem são os senadores e os deputados que na hora decisiva, como um amigo meu costuma dizer aqui, na hora do seca-bagaço, de que lado eles vão estar. Se é do lado da velha política, do Rodrigo Maia e dos Davis Alcolumbres da vida aí, ou se é do lado do povo. Feito isso, nós temos que escrever na pedra o nome desses deputados e desses senadores. Porque daqui 4 anos, 1/3 daqueles senadores vai vir pedir voto para os robôs e para os cretinos de novo. E vai ser a hora da gente tirar eles de lá. Depois, todos os deputados vão vir pedir voto para os cretinos e robôs de novo. E aí vai ser a vez da gente lembrá-los de que na hora decisiva eles estiveram contra nós. Lembre-se, meus amigos, se o decreto cair hoje, guarde esses nomes, escreva esses nomes na pedra, porque daqui 4 anos nós vamos precisar mostrar para o povo quem são essas pessoas. E se você quer ter liberdade, nunca mais vote em nenhum candidato desarmamentista.